Essa palestra de agora de manhã, eu quero mostrar um pouquinho sobre o que aconteceu na história, por que somos como somos. Por que que nosso tipo de igreja, né, nosso jeitão de ser hoje, de onde viemos, de quem herdamos, e qual o problema nisso? Qual o problema que nós temos com isso? Como é que nós fazemos para romper isso? Então nós vamos ter duas palestras aqui em sequência, que basicamente é a sequência uma da outra. Nessa aqui eu vou falar de dois tipos de pastoreio que nós herdamos, né? Então é por isso que o tema é compreendendo as mudanças ministeriais através da história da igreja. Então nós vamos dar um mergulho no passado para a gente ver isso. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção para isso. A maioria das igrejas locais, quando eu falo igreja, eu não estou falando em denominação. Aliás, todas as vezes que eu falar igreja aqui, eu não estou falando em denominação, porque Deus não tem denominação. Igreja de Jesus é comunidade local. Nós é que transformamos em denominação porque quisemos fazer um negócio. Eu costumo dizer que ser denominação é um negócio que o cara transformou. Muitas vezes o cara, qual empresa, né? Nós temos empresários aqui, qual empresa tem 10% líquido, da sua renda? Só igreja. Só igreja. Se for como a igreja de onde eu servi por um tempo, além das despesas locais e de servir no presbitério, tem que mandar 10% para a igreja nacional. Líquida. Eles recebem aquilo líquido. Eles não compraram terreno, eles não pagaram luz, eles não pagaram água, não fizeram nada, mas recebem 10% dos pobres coitados que estão dizimando lá. E eu sempre fui rebelde contra isso. Porque isso não é bíblico, gente. Pega no Velho Testamento os 10% lá do dízimo. Aquilo era imposto de renda. Imposto de renda. Aqui você paga 50% de imposto de renda para o governo brasileiro. Aí paga mais 10% para a igreja. Aí depois a igreja tem que mandar mais 10% para lá, não sobra nada para você. Esse é o grande dilema. Então, veja só. Quando eu estou falando de igreja, estou falando de comunidade local. Veja lá. Precisa fazer uma reavaliação radical do que é ser igreja. Qual o seu objetivo e que parte todos nós cumprimos de sua realização. E eu estou dizendo uma reavaliação radical. Quando eu estou dizendo isso é porque eu quero fugir dos modismos que acontecem a cada 10 anos nos nossos países por aí. Certo? Aqueles que acompanharam como eu dos anos 80, 90, cada década tem um modismo. Cada década. Nos anos 80, as igrejas históricas enfrentaram uma influência muito grande do movimento de adoração que veio dos Estados Unidos, e o jovem que era proibido jogar bola de domingo, não podia bater palma, era só o órgão tocado nas igrejas, aquele negocinho, ele estava e não podia participar de nada ali fora. Então, quando chegou esse movimento aqui, eles sumiram das igrejas e foram para essas comunidades, etc., chamado de adoração, que veio aí com instrumento de todo tipo e assim por diante. E aí as igrejas tradicionais tiveram que fazer uma mudança rápida para não perder o resto que tinha, certo? Nos anos 90 veio aí a ideia dos grupos pequenos de Paul Yong-Shu, e aí avião para a Coreia, ver o que Paul Yong-Shu fazia na Coreia. Isso trouxe também problema nas igrejas locais, divisão e etc. No ano 2000 veio aí o modelo do G12. E aí muita gente ia para a Colômbia, lá ver o que estava acontecendo na Colômbia, trazia, implantava na sua igreja, divisão aconteceu. E eu podia contar para vocês de décadas e décadas. Então, por isso que eu estou dizendo que a reavaliação que nós temos que fazer é uma reavaliação radical, mas não por apelo de modismo, não é? Então, de que forma? É necessário haver uma mudança consciente. Ou seja, o que acontece com muitos pastores de igrejas pequenas? Tem um evento, uma conferência lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nessas grandes capitais, lá 5.000 pessoas lá no Mineirinho, e de repente traz um cara que ele é pastor de uma igreja de 10.000 membros, lá nos Estados Unidos e etc. E aí esse cara chega lá, dá um show. Aí você chega, cara, eu tenho a chave aqui, minha igreja de 30 membros, daqui a um ano vai ter 1.000. Então é só aplicar. Mas o modelo que ele está trazendo é para uma igreja de 10.000. Não é para uma igreja de 30.
E aí o problema acontece. Aí você fica frustrado e sai da igreja, porque nada aconteceu, certo? Então, mudança tem que ser consciente. Primeiro você tem que saber o que é que você quer, para onde você vai e onde você quer chegar. E aí você precisa ter tempo para compartilhar isso com clareza para a sua liderança, dizendo e tem que ter base bíblica. A sua liderança precisa estar consciente do que é ser igreja, aonde vocês querem ir e onde quer chegar. E tem que saber as etapas a ser trabalhada. Por isso que ela tem que ser consciente de uma visão de manutenção de estruturas para discipular pessoas em obediência à grande comissão. Porque o grande dilema é que muitas vezes a maior dificuldade que nós temos das mudanças que nós implementamos está em estrutura. Está em pintar treliças em vez de investir na videira. Pintar treliça é fácil. Nós temos que pintar o nosso templo aqui, agora vamos pintar de vermelho. Agora nós temos um modismo que tem por ali, que agora as comunidades gospel, o negócio tem que ser preto por dentro. Já notou? Tudo preto por dentro, jogo de luzes e etc. Isso pode ser bom, pode ter alguma influência, mas não vai resolver o problema da sua igreja. Não vai resolver, o problema não é esse. Pode ser pintado de branco, não precisa ser de preto. Se fosse na minha época, assim, cara, que tá cheio de maçom desse negócio aqui, né? Então, quando eu cheguei a revitalizar uma igreja no norte do Paraná, tudo era preto. Assim, púlpito, um negócio pintado de preto, com uma cerca enorme assim. O pastor aparecia lá de terno preto, tinha que ser. Quando ele levantava a mão para impetrar a bênção, ele parecia o Batman, né? E aí, cara, o banco preto, assim, caraca, meu, aqui e tinha maçom pra caramba lá. Eu fui matando um por um. Mas, enfim, esse é um detalhe interessante. Não é investir em manutenção. Por que o meu negócio não está funcionando aqui? Aí, opa. Então, precisa deixar de realizar programas para equipar líderes. Vai ter uma palestra que eu vou falar sobre isso. O grande dilema é assim, programa eu chamo de evento. É evento. Né? Então, assim, é o efeito balão. A sua igreja está murchando, aí você traz um cara. Vamos trazer Hernande Dias Lopes, com aquele prosódia todo que ele fala, cada 100 palavras você entende 10, não é? E aí, então, mas a igreja gosta, a igreja vibra, aquele cara que conhece, cita a Bíblia de cor e salteado para frente e para trás, e tá aí enche. Só que ele vai embora, os novos que vieram para ver o Hernando, vem no domingo seguinte, quem é que vai pregar? Aí é o Mateus que tem que pregar. Aí o cara, cadê aquele ungidão que estava domingo aí, que citava a Bíblia de cor e salteado? Mas minha igreja está desanimada, então vamos fazer um evento com Asaf Borba. É muito bom, mas é evento. Vento, passa. Então nós precisamos dizer que programa não resolve o problema. Programa é ativismo religioso. E tem algumas igrejas, cara, eu chego em algumas igrejas, como eu fui domingo passado, eu estava no estado de São Paulo, e eu olhei, quando o pastor projetou os avisos da semana, ele tinha trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Caramba, meu, não tem nem o Shabá, não aparece aqui. O cara engoliu até o Shabá, não é? Então, de fazer eventos para treinar pessoas, de preencher lacunas para investir em novos líderes. O que é preencher lacunas? Geralmente eu disse assim, sabe, eu estou percebendo os jovens aqui estão meio desanimados, a gente tem que fazer alguma coisa, então vamos ver um líder aqui, vamos fazer um negócio aqui. Então isso é preencher lacunas. De resolver problemas para levar pessoas à maturidade espiritual. Problema você tem com criança espiritual. Você já notou que no Novo Testamento você não vê nenhum lugar Jesus resolvendo o problema? Já prestou atenção? Quem apaga fogo é bombeiro. Então, não tem nenhum lugar como responsabilidade pastoral é resolver problemas. Mas você só tem problema porque você esqueceu de levar os crentes à maturidade. Você tem criança você tem que trocar fralda, não é, minha irmã? Trocar fralda,
né? E assim por diante. De engajar-se em administração para focar em ministério. Então, de onde surgiu tudo isso? E aqui eu quero entrar então falando um pouquinho do pastor como clérigo, provedor de serviço, que eu chamo de pastor de manutenção. Pastor de manutenção, mas ele não é pastor de manutenção à toa, porque ele foi elevado à categoria de clérigo. O que é um pastor de manutenção? Você quer saber se você é um pastor de manutenção? Vou dar um teste aqui, para você saber se você é pastor de manutenção. Se você prega, se você dá estudo bíblico, se você batiza, se você dá ceia, se você faz cerimônia de casamento, se você visita e aconselha, você é um pastor de manutenção. Você é um clérigo prestador de serviço religioso. Tem algum pastor de manutenção aqui? Então, queridos, o grande dilema é que esse pastor de manutenção, esse pastor clérigo, esse modelo surgiu quando? No século IV, e o grande dilema é que ele perdura até o dia de hoje. E muitas vezes em algum viés religioso, ele é muito mais forte. Porque vocês sabem que em alguns segmentos religiosos, o pastorzão é o ungidão e ninguém toca nele. Para tocar tem que pagar. É ou não? E aí quando ele fala então é Deus falando, é a voz de Deus falando. E normalmente ele fica distante do povo. Mas é assim por diante. Então nesta maneira de pastorear, o papel principal do pastor era cuidar da congregação e alimentá-la. Isso surgiu no século IV com Constantino. Duas mudanças ocorreram na época. Veja bem, até o século IV, a igreja de Jesus era formada por discípulos de Jesus e não por membros. E essa igreja já tinha alcançado a Ásia, a África e a Europa em 4 séculos. Essa igreja tinha alcançado basicamente todo mundo conhecido na época. E aí veio Constantino, que percebeu o seguinte, que perseguir essa igreja não estava resolvendo o problema. Que a perseguição só estava fazendo com que ela aumentasse, que as pessoas mudavam de lugar para lugar, e onde eles iam, o Cristo ia com eles e as coisas iam acontecendo. Então o que ele fez? Ele declarou a igreja oficial do império. E agora a igreja não mais perseguia. Com isso, 2 coisas aconteceram. Primeira delas é que aqueles que gostariam de ser cristãos, mas tinham medo de ser por causa da perseguição, agora aderiram ao cristianismo sem conversão, trazendo para dentro do meio cristão seus deuses e etc. Segundo, é que Constantino então elevou agora a categoria de cristão e criou o clérigo. Então havia 2 categorias agora de cristão. O clérigo, é aquele que estava mais próximo de Deus, e o leigo, os frequentadores de igreja. Então agora o clérigo ele recebia para ele prestar o serviço religioso. Então agora é ele que tinha que batizar, ele que tinha que dar ceia, é ele que fazia, tá? E o que era exigido do cristão, do leigo? Que frequentasse os templos e levasse os seus filhos para serem batizados e assim por diante. Então os dons que os discípulos usavam, e eles eram discípulos de Jesus que faziam as coisas acontecerem, agora eles não precisavam fazer mais. Tudo que era exigido deles é que frequentasse o templo. E aí colocou uma veste diferente nele, para distinguir do leigo, ele se vestia diferente, e deram o nome. Naquela época chamaram de padres. Aí depois um outro acontecimento aconteceu, foi no imperador seguinte, que foi uma padronização da liturgia do culto. Até então, todas as igrejas, cada igreja local tinha o seu jeito de ser culto, o seu jeito de fazer igreja, o seu jeito de expressar a sua adoração, o seu louvor e etc. Então a África tinha o seu jeito, a Europa tinha o seu jeito, a Ásia tinha o seu jeito, mas quando veio a padronização, aí criou outras categorias, que foram os bispos, etc., que era responsável por regiões.
agora a liturgia tinha que ser a mesma em todas as igrejas, em todos os países ou em todos os continentes. Não podia fazer uma liturgia diferente. E isso, então, a igreja perdeu de ser igreja. Isso, então, é a maior parte do que aconteceu. E aí, então, o pastor, como clérigo, ele alimentava o rebanho por meio de seus sermões dominicais e da administração da ceia do Senhor. E ele organizava e realizava reuniões de domingo, entendida como um templo de adoração para a congregação, não é? Realizava os cultos ocasionais para atender os diversos propósitos, como batismo, casamento, e também cultos para visitantes. E aconselhava pessoas, ou pessoalmente os membros da congregação, especialmente em tempo de crise. Então isso era trabalho agora do clérigo. Agora não era mais do corpo que fazia isso, agora era do clérigo. Colocava a pregação da palavra de Deus no centro do ministério, parecia isso muito bom, e reunia a congregação como uma família aos domingos para adoração, louvor e pregação. No entanto, há desvantagens reais e óbvias que acompanham essa abordagem. Então o ministério fica limitado aos dons e à capacidade de uma pessoa. Então a pergunta é quão eficiente ele prega e quantas pessoas ele pode conhecer e aconselhar pessoalmente. Então, se é um só, né? Como é que ele pode fazer isso? Então, eu acho que eu até coloquei aqui, então a mais impressionante desvantagem desse modelo é que ele se alimenta e incentiva a cultura do consumismo que já é abundante em nossa cultura. Mas além dessa, deixa eu voltar um pouquinho atrás, que eu acho que eu não coloquei, há um fator interessante. Então, 83% das igrejas institucionalizadas no mundo tem menos de 100 membros. 83% das igrejas institucionalizadas têm menos de 100 membros. Por quê? Porque o líder não consegue ultrapassar esses limites. Um pastor, por mais eficiente que ele seja, sozinho ele consegue até pastorear até 250 pessoas. Mas quando chega a 250 pessoas, ele já perdeu seus filhos, o casamento dele já está à beira do divórcio, ele está morrendo com problemas, o seu diabetes está lá em cima, o seu colesterol lá em cima, desenvolvendo diabetes, pressão alta, com 40 anos de idade ele já está precisando ir para o psiquiatra e assim por diante. Porque ele está totalmente consumido. Porque os consumistas, os sanguessugas, eles consomem. E aí o pastor, por receber da igreja, ele acha que ele é obrigado a dar atenção a essas pessoas. Ele recebe por isso, e muitos deles me confessam que tem problema de consciência se não fizer. Mas eu recebo da igreja para fazer isso. Mas isso não é o seu papel. Não foi para isso que Jesus te chamou para fazer. Então esse é o grande dilema. E nós alimentamos isso, então não há responsabilidade para o consumidor, percebe-se? E essa abordagem diz claramente aos membros que eles estão ali para receber e não precisam fazer absolutamente nada. Aliás, eu vi pastor já muitas vezes de púlpito dizer assim: irmãos, eu quero que vocês saibam que eu estou à sua disposição 24 horas por dia, se precisar qualquer hora pode me ligar. Pô, esse cara não entendeu nada do que é ser pastor, mas eu já ouvi muitos disso, né? O telefone fica ao lado da cama, diz, o cara briga com a mulher, meia-noite, ele tem que correr lá. Porra, o casal que briga sempre, por que eu tenho que ir lá? Você pode notar que Jesus disse que os problemáticos sempre tereis convosco, não é isso que ele disse? Cara, essa é uma realidade. Ah, não, ele não disse, mas devia ter dito, devia estar lá, não é verdade? Então veja bem, você já notou, aqueles que têm alguns anos de ministério como eu, você já notou que famílias problemáticas, cada 15, 20 dias ela te procura, que ela tem o mesmo problema? Você aconselha os miseráveis, né? E vai para casa, briga de novo, corre para o seu gabinete, eles te sugam, sabe? Em vez de você dizer, cara, Jesus, se vocês estão aconselhando isso, Deus está querendo ensinar alguma coisa a vocês. Tenta perceber o que é que Deus quer ensinar a vocês, resolve esse problema, não sou eu que vou resolver, não. Então, esse é o grande dilema, queridos. Aí nós temos um outro modelo do século XX. Esse é interessante, esse modelo que eu chamo de pastor como empreendedor. Nos anos 70, quando a igreja dos Estados Unidos começou a entrar em declínio, todas as denominações entraram em declínio, surgiu no Fuller,
Theological Seminary, 2 homens piedosos, 2 homens que sonhavam igreja, homens de Deus. Um chamava, que aqui no Brasil é chamado de Peter Wagner, acho que muitos já ouviram falar nesse nome, ele tem mais de 300 livros escritos, né? Esse homem era professor no Fuller, e tinha um outro chamado McGavran. Esses, então, começaram a pensar o que deveriam fazer com a igreja, para que ela pudesse, então, resolver essa questão. E aí eles criaram um departamento no Fuller, chamado Instituto de Crescimento de Igreja, lá no Fuller. E por incrível que pareça, o primeiro diretor desse instituto foi John Wimber. John Wimber depois teve uma experiência muito forte, depois de entrar em depressão, em burnout, etc., e recorrer a Deus. Ele foi o fundador da Vineyard. Em agosto de 1974, ele fundou a Vineyard, que hoje está em mais de 200 países. E é tão interessante que esses homens eram homens de Deus, e eu posso dizer isso, que eu fui abençoado pela oração de Peter Wagner. Em 1992 ele esteve aqui no Brasil, numa conferência em Campinas, na Igreja Nazareno, e eu tinha lá, e eu tinha um problema na minha voz, que isso é de longas datas, depois eu posso contar do milagre, e nunca resolvia. Quando eu ouvi ele falar, eu corri no meio daquela multidão toda, encontrei com ele. Naquela época eu não falava inglês, mas eu falava em espanhol, eu me comuniquei com ele, eu só entendi o que ele falou assim: aceita intercessão. E eu disse, claro, ele botou aquela mãozona aqui na minha garganta e ele orou em línguas, em inglês eu não entendi nada, não é? E o fato é que eu fui curado, nunca mais tive problema. Só que esses homens, eles cometeram um pequeno erro, um pequeno deslize, como todos nós podemos cometer. Não significa que nós conseguimos fazer tudo certo. E Deus usa até os nossos erros. A verdade é que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Quando eu olho para a minha vida e ministério, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem um senso de humor maravilhoso, o Senhor usou até meus erros, né? Até meus erros. E é assim que Deus faz. Mas esses homens, eles foram para o mundo corporativo e eles trouxeram para as denominações um modelo de igreja do mundo, copiando o modelo do mundo corporativo. E aí começou a surgir nos Estados Unidos o que eles chamavam de pastor executivo. Então as igrejas agora tinha o pastor principal tinha que ser um indivíduo que era empreendedor, né? Tinha que ser empreendedor. E agora ele tinha os pastores, então, por regiões. Eu tinha o pastor executivo, então aquele indivíduo que vai fazer a coisa acontecer, e etc., e assim por diante. Então esse é o modelo do século XX. Desculpa, deixa eu dar uma pausa. Fecha o parênteses aqui, deixa eu voltar. O grande dilema é que a reforma do século XVI não mudou esse modelo. A reforma, ela se baseou em responder os erros do catolicismo da época, e ela se empenhou na teologia, mas ela não mexeu na eclesiologia. Aliás, a tese do sacerdócio universal de todos os crentes foi uma tese levantada por Lutero e nunca colocada em prática. Acontece que hoje muitos evangélicos usam isso como bandeira, mas ela nunca foi colocada em prática até o dia de hoje. O que aconteceu com a reforma? A reforma simplesmente mudou os nomes. Então o indivíduo que era chamado de padre, agora era chamado de pastor. Certo? Ou, para piorar, depois na Escócia foi chamado de reverendo. Agora o indivíduo tem a cara de pau de dizer assim: reverendo, mas Jesus disse isso. Reverendo, Paulo disse. Engraçado, miserável. Paulo não é reverendo, Jesus não é reverendo, mas esse pobre mortal é reverendo? Cara, eu brigo isso o tempo todo. Nos nossos retiros, muitas vezes eu tenho que estipular multa. Quem chamar o outro aqui por título vai ter uma multa de R$100 cada vez que você chamar o indivíduo de pastor ou reverendo. O Rafa sabe disso, na denominação dele, isso é uma estrela. Uma vez eu tive lá em Juí, né? Cara, o cara foi lá pedir perdão para mim, que assim, ele chama assim, doutor Pezzini, assim, doutor Pezzini, Pezzini, por favor. Ele falou,
eu peço desculpa, mas eu não consigo te chamar por nome. A outra, porque agora é o pastor Hélio, o pastor Mauro. Cara, ele faz xixi fora do vaso. Ele suja a cueca. Ele é homem. Mas essa maldição nós recebemos no século IV. E agora ele tinha uma veste diferente. Então o que aconteceu? Então do século IV começou a usar o que eles chamam de batina, mas para ser um pouquinho diferente, agora no século XVI ele usa toga. Não é batina, é toga acadêmica. E ainda então, se você ver minha toga, você vai ficar impressionado. Lá nos Estados Unidos é obrigado, né? Aí ela tem faixa aqui, para chegar diante do púlpito, você fazer assim, os membros verem que você é doutor. Ninguém se veste daquele jeito no banco, mas o bonitão aparece lá naquela toga preta de Batman, assim, né? Que ele vai voando, né? Então, esse é o grande dilema. Então não mudou nada. Então, depois do século IV era o padre que batizava, agora é o pastor que batiza. Lá no século IV era o padre que dava comunhão, como é que é na igreja católica? Eucaristia. Aqui não pode chamar de Eucaristia, agora tem que chamar de Santa Ceia. Só mudou o nome. Queridos, continuamos com os mesmos erros. Não houve uma reforma eclesiológica. E o grande dilema é que aqui nos anos 70 a mesma coisa. Então foi uma resposta direta à visão histórica reformada do ministério eclesiástico. Mas continua a mesma coisa. As mudanças ocorridas, o pastor continuou sendo visto como um clérigo. Mas seu papel se tornou mais focado em liderar a igreja como uma organização com alvos específicos. Isso, não é que isso seja mal, não estou dizendo que isso aqui não seja verdade, mas isso surgiu lá, não é? Então ele se tornou um líder gerencial responsável por fazer todas as coisas acontecerem em larga escala. Para entender isso é mais ou menos assim, o pastor de manutenção, ele é o tipo do dono da lojinha, que é ele que abre a loja de manhã, ele que varre, ele que limpa, aí ele que vende, ele que cobra, ele que vai no banco depositar o dinheiro, aí à tarde ele fecha a loja e vai embora para casa. Nesse estilo que nasceu nos anos 70, agora não, agora ele é uma grande loja com vários departamentos. Então cada departamento tem agora o seu gerente. E ele agora se tornou um líder gerencial nessa loja com vários departamentos. Certo? Então agora você tem o pastor para evangelismo, pastor para jovens, aí você tem o pastor executivo, né? E aí o que acontece com esse pastorzão? Ele aparece só os domingos, na hora do culto, atrás do púlpito, sai da igreja, prega e vai embora. Todo o cuidado do rebanho é feito pelos gerentes de departamentos, né? Então, esse é um fator interessante que nós precisamos perceber. Então, o foco do culto dominical mudou em direção a um modelo atrativo, com o tipo de música, decoração, pregação, que fosse mais atraente aos visitantes e os novos frequentadores. Aliás, deixa eu fazer uma crítica aqui. Esse movimento chegou no Brasil há 25 anos atrás, com um nome muito bonito, chamado de Igreja Missional. Só que hoje, depois de 20 anos, você percebe que de missionalidade não tem nada. A maior parte dessas igrejas hoje são igrejas grandes, porque normalmente esses pastores são bons pregadores, bons comunicadores, bons administradores e assim por diante. Só que as estatísticas mostram que 80% dos frequentadores desse tipo de igreja, eles vieram de outras igrejas. Ou seja, essas igrejas não alcançou, é isso mesmo o verbo? Alcançaram os não crentes. Não atraíram a pessoas por causa de Jesus, mas porque estavam descontentes com o seu modelo, o seu jeito de ser igreja, então eles migraram para esse tipo de igreja. E aí é um questionamento que nós temos que fazer.
certo? Então o foco de domingo mudou para um modelo mais atrativo, né? Normalmente essas igrejas que faziam, então eles mudaram, por exemplo, se você vai numa dessas igrejas, tem até interessante, tem um nosso amigo, Márcio, que inclusive ele é membro da diretoria do SAR, ele estava de férias e ele foi para uma igreja em Niterói, uma igreja, um amigo nosso conhecido, é uma igreja mais ou menos com uma frequência de 2.000 pessoas, e quando eles estavam saindo daquele local belíssimo, lembra, o Márcio era pastor de uma igreja de 100 e poucos membros, agora essa tinha 2.000 membros. Chegou lá, era telão de LED para todo lado, jogo de luz, aquele negócio. Então as crianças, o departamento infantil era aquela coisa. Então os meninos foram para lá com um negocinho no braço, com números, se o pai precisasse falar com eles, e etc. Tudo muito bonito, não tem nada de errado ali. Aí quando foi saindo os filhos, falou assim, ai pai, eu gostaria de vir para essa igreja. Aí a mulher dele falou assim, pois é, eu também. É isso que acontece, queridos. Então, veja, existe coisas erradas? Não existe. Não é uma questão de ser errado, mas então, o tipo de música, decoração do santuário, tudo foi mudado. A pregação precisa atrair os visitantes, agora a gente precisa ter uma outra maneira de comunicar. Então, se a igreja devia crescer, então sua vitrine precisava ser muito mais apelativa ao grupo alvo, não é? Então, o aspecto negativo tem sido de que, para todo o crescimento em número e em envolvimento, muitas igrejas adotaram esta abordagem, têm aceitado também o pressuposto consumista de nossa cultura. O grande dilema é como você alimenta o público sanguessuga, consumista. E muitos dos frequentadores que vão para essas igrejas, eles não querem ser conhecidos, eles não querem ser vistos, então não toque no nome deles. O nome dele não está no hall de membros, o pastor não sabe quem eles são. Não sabe, porque eles chegam no domingo na hora do culto, terminou o culto, eles caem fora, o negócio deles é participar do culto. Essa é uma das nossas lutas. E o sucesso alcançado foi numérico, por oferecer um produto mais atraente e grandemente apelativo. Porém, o resultado não foi mais discípulos de Jesus. Não produziu paixão pela palavra, nem um relacionamento com Deus. E são perguntas que precisamos responder, não é? Agora, nós estamos vivendo um outro momento. Então, nós já vimos que surgiu o pastor de manutenção, clérigo, no século IV. Depois, nos anos 70, surgiu o pastor empreendedor, que veio o pastor executivo. Só que agora nós estamos entrando num novo modelo. O pastor terapeuta. Virou febre dos pastores fazer curso não de coach, mas psicanálise. Então, tá difícil aqui o negócio hoje. Psicanálise, não é? Precisa dar um tranco, chimarrão para dar um tranco na mente. Psicanálise. E o cara faz um cursinho lá, sei lá, de 1 ano, 2, agora ele já aparece com um cartãozinho, né? Que agora ele está atendendo o cliente, porque agora ele é um psicanalista. Eu não sei porque a outra psiquiatra está vindo na minha mente, acho que eu já falei muito sobre isso. Psicanalista, agora eu sou psicanalista. E aí eu questiono, como eu questionei já vários colegas, eu vou fazer psicanálise, mas por que você vai fazer psicanálise? Não, porque na verdade isso ajuda no ministério. Ajuda coisa nada. Eu atendo psicanalista, não sou nem psicólogo, e eles vêm pedir socorro a mim. Então, o que o pastor precisa é saber Bíblia. O pastor precisa ter relacionamento com Deus. O pastor precisa de entender como funciona o reino de Deus. Ser psicanalista não vai te resolver nada. Agora, se você quiser aumentar a sua renda, quiser ganhar uns troquinhos a mais, dividir o seu ministério, você pode fazer. O Mateus até agora ainda está advogando. Então, você como psicanalista, você pode mas não venha me dizer para ajudar no ministério. Vai ajudar você financeiramente. Né? Essa é a verdade. Porque nós temos esse colega que se converteu num dos nossos retiros, ele é psicólogo.
Primeira iniciativa dele, ele e a esposa são psicólogos, e eles tinham gabinetes que eles atendiam como psicólogos, etc. Primeira vez que, ao estudar a palavra de Deus, se eu não me engano, em Jó, ele deixou de ser psicólogo clínico, porque ele descobriu que tanto a psicanálise como psicólogos não resolvem o problema das pessoas. Simplesmente leva a pessoa a conhecer a si mesmo, só apenas isso, mas não resolve. E tem um texto que ele leu da palavra que é assim, que Deus revela o profundo, Deus traz à luz o profundo e o escondido. Uma coisa assim é o texto que ele leu, que fez com que ele chegou para os clientes dele e disse assim, olha, eu preciso dar uma revelação aqui para vocês. Eu sou pastor. Até então ele não falava para os clientes dele que ele era pastor. Eu sou pastor. Então, se vocês quiserem daqui para frente ser atendido por um pastor, eu vou atender vocês no meu gabinete e não vou cobrar nada. Agora, se vocês querem um psicólogo, eu vou direcionar vocês para minha esposa, que tem a sala aqui do meu lado. Então vocês podem continuar com a minha esposa. Mas eu vou me dedicar ao pastorado. Queridos, esse cara entendeu isso, mas hoje virou febre. Você já notou? Todo mundo quer ser psicanalista, né? Então, ou faz psicologia ou faz psicanálise. Gente, onde nós vemos isso, né? Então, na maioria das vezes, são pastores frustrados com a igreja ou com a sua própria vocação. São frustrados. Muitos, preocupados com a sua manutenção e de sua família, procuram se qualificar para outra atividade que lhes possam complementar a renda. Não tem nada errado com isso. Mas você precisa compreender que esse não é o plano divino. E depois, a outra palestra, eu vou mostrar qual o modelo bíblico que eu entendo que é isso. Então, vários afirmam que buscam tais cursos porque estão à procura de ferramentas para exercer o ministério pastoral. A boa ferramenta você tem na mão todos os dias, que é a palavra de Deus. Essa é a única ferramenta que você precisa para ser pastor, não é? Então, esses são detalhes que ocorreram, as mudanças que ocorreram na história que eu queria que você soubesse. Primeiro, você vai perceber que o clericalismo, ele ainda está em moda hoje. Não mudou. Não mudou. Em muitas das denominações, eu não conheço as suas aqui, mas o pastor, ele se veste de forma diferente. Em algumas você não tem como, se eu chegar assim eu não consigo pregar. Eu preciso de um terninho e uma gravata. Aliás, eu me lembro 10 anos atrás, ou 11, quando eu conheci o Mateus. Conheci o Mateus. E eu dei foi um trabalho mais ou menos parecido com esse, né? Da sua denominação. Um módulo de plantação de igreja. Isso, exatamente. Aí o Mateus pediu para eu ficar no culto dele à noite. A igreja era pequenininha, não sei quantas pessoas tinham. Umas 40. Mateus me aparece lá de terno e gravata, pregando do púlpito. Hoje ele esqueceu, hoje ele não aguenta mais nem o paletó, não é? Mas por quê? Foi isso que ele aprendeu. Isso veio do clericalismo. Pastor, eu sou o grande homem de Deus, então as pessoas têm que me ver. Eu vou me vestir. Alguém falou para ele, eu tenho que vestir de forma digna. Quer dizer que o cara que está sentado no banco não está vestido de forma digna? Não é? Mas também agora, eu tenho um menino que cresceu na minha igreja, depois foi para o seminário, formou, e o pai dele chamava Aníbal. E ele, por ser Aníbal, a gente chamava de Anibinha. Mas só que ele está maior do que o pai dele, mas era Anibinha, certo? Aí, quando ele se formou no seminário, ele foi ser meu pastor auxiliar. Aí um dia uma senhora da igreja que tinha lavado a bunda dele quando ele era pequeno, falou assim, Anibinha. Ele falou assim, Anibinha não, senhora, reverendo Aníbal, por favor. Agora o cara pôs um paletó, uma gravata, virou reverendo. Gente, a nossa igreja está cheia disso. Aliás, quando eu vim pregar na igreja luterana, eu tive que botar o talar, que eles chamam aqui. Só não exigiram aquela coleira, não sei como é que chama. Como é que chama aquela coleira, Rafa? Que põe aqui no pescoço aqui. Mas eu sei usa também, cara. Tem um nome que eles dão. Você tem que pôr aquilo. Eu não tenho, acho que né? Em muitas denominações você é obrigado a fazer isso. Até hoje. É?
Aliás, eu fui pregar numa das suas igrejas e eu tive que trazer minha toga. Eu tive que colocar. Foi em Santa Rosa. Eu trago a minha, não tem problema. Mas é interessante. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe algo errado? Não, não existe. Pode usar. Não é pecado usar aquilo. O fato é que qual a imagem que você passa? Quem é você? E nós esquecemos que nós estamos vivendo na pós-modernidade. Mateus vai dar uma palestra sobre comunicação na pós-modernidade. Nós temos que entender como é que a pós-modernidade vê isso. Nós temos que entender que houve mudança na cultura. E para alcançar hoje a pós-modernidade, como é que nós precisamos comunicar com eles? Na minha idade, eu ainda sou de uma era que chamava de Descartes, não é? Então, o descartiano. Então, se você olha para as estruturas, é descartiana. O mundo ainda tenta preservar. A ONU, por exemplo, é dessa mentalidade. Nós temos a ONU. Alguém presta atenção na ONU mais? Para que serve a ONU? A guerra da Ucrânia está lá até hoje. A ONU fez alguma coisa? Não. Então, na denominação que eu vim, você tem conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Cara, uma piada. E não muda nunca. Na pós-modernidade, como é que o jovem vê isso? Esse é um fator curioso. E assim também acontece na igreja. Então nós precisamos tomar cuidado. E hoje, até hoje, em algumas, eu tenho um amigo, quando eu voltei dos Estados Unidos, ele me convidou para pregar na igreja dele, eu não sabia, né? Mas ele já tinha sido elevado à categoria de apóstolo. Eu fui pregar no meio da semana, mas tinha lá umas 1000 e poucas pessoas, né? Cara, eu sou, quem me conhece sabe como eu sou. Meu jeitão de ser, meu jeitão de pregar, e etc, né? Aí eu chego, primeiro alguém me parou no portão assim, olhou. O senhor é o pastor Pezzini? Sou eu mesmo. Por favor. Dirigi atrás dele. Chega lá, tem um estacionamento só para mim. Uau! Eu sou o cara. Não precisa disputar lugar para estacionar o carro. O senhor me acompanha, por favor. Por trás da igreja. Chego num gabinetaço assim, com um sofazão, uma mesona bonita. Lá tinha uma foto dele na parede, um quadrão grande assim, dele sorrindo, né? Ele me recebe atrás de uma mesa e de repente, chazinho, quentinho, o senhor quer com açúcar, sem açúcar, com e o pau começou a quebrar lá na igreja. Aquele sonzão lá, e o trem pegando fogo lá, e não ia. Aí eu perguntei assim, colega, que hora que começa o culto? Não, já começou. Mas ele estava lá no gabinete, e eu estava lá. Aí eu disse, escuta, mas... Não, fica tranquilo, presidente. Eles vão chamar. Aí, sei lá, meia hora, o pau quebrando lá, você só escutava os gritos, os cânticos, e aquele negócio todo, assim, onde eu amarrei o meu burro, hein? Aí, de repente, assim, apóstolo, por favor, aí, me acompanha, Pezzini. Então, peguei minha Bíblia, juntei minha Bíbliazinha aqui atrás dele. Aí, quando ele chega assim, aqui está o nosso apóstolo. E aí a coisa, isso assovio. E ficaram de pé, aplaudiram aí por uns 3 minutos. Eu cheguei a me arrepiar assim, né? Fiquei arrepiado. Aí, cara, ele pega o microfone e vai me apresentar. Eu não sabia se eu conseguia pregar, porque o que ele apresentou... Caraca, como é que eu vou fazer agora? E terminou, volta para o gabinete de novo, lá do púlpito. E agora ele é o apóstolo fulano de tal. Então percebe que o clericalismo, ele cria uma dependência, que o cara não consegue ser pastor mais, agora precisa ser bispo, não consegue ser bispo, agora precisa ser apóstolo, pai apóstolo, né? O Renê Terra Velha lá é pai apóstolo, né? Arcanjo. Então, assim, esse é o problema do clericalismo. Ele dá uma... E o indivíduo que vem, muitas vezes, de um lar simples, e agora ele é levado à categoria de reverendo, de pastor, cara, ele se sente o máximo.
Mas o que é que Jesus disse? O texto que mais me pega é o capítulo 13 de João, na última ceia, no último jantar que Jesus teve com seus discípulos. Ele tira a roupa, ele se pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E vocês sabem o que aconteceu. E no final ele diz assim: vocês me chamam de mestre, eu sou. Mas assim como eu fiz com vocês hoje, faça. Então Jesus mostra como tem que ser o trabalho pastoral. Como é que tem que ser a liderança no mundo pastoral. Então, hoje nós precisamos de uma reforma eclesiológica, só que nós não vamos conseguir fazer reforma eclesiológica nas nossas denominações, sabiam? Eu não vou conseguir que a Igreja Presbiteriana do Brasil mude a sua forma. O Rafa não vai conseguir fazer com que a Igreja Congregacional mude o seu jeito de ser. Porque se ele fizer, ele vai ser colocado fora, para fora. Vai ser banido. Nem a igreja local vai aceitar. Mas só que nós podemos começar novas comunidades com a maneira diferente, com a eclesiologia diferente. Os pastores mais jovens chegando, como ele e outros, pode ter, não ser rebelde à sua denominação, mas pode começar algo. Né? Eu tenho usado o exemplo do Mateus muito, por onde eu tenho passado, porque eu tenho acompanhado a vida do Mateus nesses 10 anos. E o que Deus tem feito na vida dele. Né? Mas a Betânia podia usar muito mais o Mateus, mas não usa por quê? Porque a denominação não tem interesse. Essa é a verdade. Eu já falei isso para o presidente. Né? Falei para o presidente mesmo. Eu fui, foi lá no Espírito Santo que eu fui falar, não é? Lá eu tive... Nunca mais me convidaram, você me convida uma vez mesmo. Né? Mas essa é a verdade, queridos. Então nós podemos fazer a coisa diferente, sem se rebelar, mas olhando para a palavra de Deus e assumindo como deve ser o homem de Deus segundo a palavra de Deus. Amém? Temos quantos minutos agora? 15 minutos. Você vai ficar de pé. Aí depois a gente volta.